Oi pessoal, tudo bem? Live de sábado, ouvindo aqui o Boy George, lembra do Culture Club? Ele está cantando It's a Miracle. Sabe por que eu escolhi essa música It's a Miracle? Porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu convivo com isso diariamente como cirurgião, que é a cicatrização. E para mim, sempre eu fico pensando, eu acho que cicatrização é um milagre. Não existe uma coisa tão bacana. Imagina, você corta as pessoas, aquilo recupera, né? O tecido se recupera, é fantástico, é um milagre, it's a miracle. Só que hoje a gente vai falar sobre o lado ruim desse processo de cicatrização, mas que ainda assim é um miracle. Então vamos lá. Ok, Boy George, tudo bem, nada de música mais, tá tudo bem. Muito bem, pessoal, Pedro Henrique, Sueli Dias, que legal, Ronaldo Pinheiro, Jailma Ferreira, que bom que vocês estejam aí. Bom, gente, hoje é o seguinte, eu quero falar sobre cicatrização que dá errado. Todo mundo já passou por um processo, né, de cicatrização que, ou muita gente já passou, ou alguém na sua família, que a cicatriz não evoluiu bem. E aí fica aquela pergunta, o que aconteceu? Foi o cirurgião? Foi ela que... Opa! Futebol na área. Muito bem, e aí a gente tem aquela dúvida de sempre imaginando por que aconteceu aquilo e o que a gente pode fazer para evitar aquilo, não é? Então eu quero hoje, na verdade, bater um papo com vocês. Eu quero que vocês me mandem perguntas, porque isso interfere na vida de muita gente. Existem algumas cicatrizes que são escondidas, mas outras são expostas, né? Mesmo que seja uma cicatriz numa mama, aquela paciente, ou numa outra parte do corpo do homem, essa pessoa vai se ver e aquilo altera muito a vivência. Então, como cirurgião plástico já há quase 30 anos, eu acho que já dá pra gente comentar alguma coisa sobre o que causa, quais os tipos e como evitar. Então vamos lá. Muito bem, mandem coraçõezinhos e esse aviãozinho aí é para compartilhar esse papo com as pessoas que possam se interessar. Gente, eu estava pensando aqui, hoje à tarde eu estava me lembrando de alguns casos de cicatrizes, sabe? Uma cicatriz que estava de um jeito, de outro jeito, e aí eu quis dividir, para ficar um jeito mais prático de bater esse papo, as cicatrizes que não ficam legais em 5 tipos. Existem milhares de tipos. Uma cicatriz que uma parte é assim, outra parte daquele jeito, mas vamos falar sobre 5 tipos. Então, o primeiro tipo de cicatriz que não ficou legal é aquela cicatriz, deixa eu ver, aquela que fica alargada, sabe, tipo uma estria. Existem pessoas que a gente corta, que a gente vai costurar e que ela não fica tão bem, é alargada. Aí vem sempre aquela história, por quê? Como eu comecei agora. O que causa isso? Antes de qualquer coisa, eu quero comentar aqui assim e deixar claro para todo mundo a importância do papel que cada um exerce sobre um processo de cicatrização. As cicatrizes, elas são influenciadas principalmente, ou basicamente, ou didaticamente, eu vou dividir em 3 grupos. Primeiro, deixa eu ver, a gente tem o papel de quem fez a cicatriz, o cirurgião, né? Então, ali vão interferir as técnicas, os jeitos que a gente pode e que usa para fechar. Antes até de fechar uma cicatriz, gente, interessa o jeito que eu corto. Cicatriz é uma abertura que eu tenho na pele, ou na mucosa, né? Mas vamos falar de pele. Então, o jeito que eu faço com o meu bisturi já vai começar a interferir. Se, por exemplo, eu vou cortar e eu passo o bisturi meio deitado, eu não vou ter 2 bordas paralelas que eu vou unir com aqueles pontos. Eu vou ter uma borda que vai ter uma diagonal e a outra também. Só que na hora de costurar pode ser que uma role sobre a outra, aí já fica ruim. Existem problemas em alguns lugares que a gente corta. Por exemplo, quando eu faço um corte numa superfície como a mão, ou quando existe um corte, né, um acidente, por exemplo, a tendência da palma da mão é fechar. Então, toda vez que eu vou dar o ponto, e os cirurgiões sabem disso, ou devem saber, eu tenho que me lembrar que toda vez que essa mão vai fechar, as bordas da minha cicatriz elas vão entrar, o que a gente chama de invaginação. Então eu tenho que dar pontos que não deixem com que essas bordas invaginem, entrem. Existe uma série de pontos que a gente aprende na escola, na residência, e é muito fácil a gente perceber que quando a cicatriz é nessa dobra, por exemplo, atrás da orelha, por exemplo, na papada, que eu vou dobrar, por exemplo, na axila,
eu tenho que dar ponto que não deixe a pele, as bordas invaginarem. Existe um negócio chamado ponto em U, não é aula isso aqui, mas o famoso ponto em U, por exemplo, as pessoas que estão me vendo, estudantes de medicina, residentes, eles sabem disso. Não se esqueçam, você dá o tal do ponto U e faz com que a borda fique assim, ela não fica paralela. Por que isso? Porque quando eu dobro a mão, o ponto em U não deixa a borda invaginar. Então isso já vai uma dica. Do outro lado, quando eu tenho uma cicatriz numa área que é dobrada, então o dorso da mão, por exemplo, toda vez que eu mexo a mão, a tendência é que a cicatriz se afaste. Óbvio, né? Então o que acontece ali é que eu preciso dar mais pontos dentro da superfície, dentro da derme, em planos mais profundos, porque eu preciso aumentar a resistência daquele corte para que ela não ceda à tendência de abrir quando eu dobro aquela região. Então ali já começa também a técnica do cirurgião. Mas, gente, existem coisas, por exemplo, o tipo de fio que a gente dá, o número de dias que eu levo para tirar aqueles pontos. Então, quer dizer, o trabalho do cirurgião e da equipe de enfermagem, de fisioterapeutas que vão cuidar do processo de pós-operatório, tudo isso vai influir, é lógico. Mas, por outro lado, também tem o seu lado, tem o aspecto do paciente. Gente, todo mundo sabe que quando qualquer animal, seja humano, os outros animais, que sofrem um processo de agressão, eles vão se proteger, eles não mexem aquela área, eles ficam mais contidos. Mas infelizmente tem pessoas que às vezes não pensam assim, ou pelo menos, sei lá, não tem aquela preocupação e acabam que põem tudo a perder. Graças a Deus isso é raro, mas a gente vê isso na prática, infelizmente. São pessoas que, eu já vi algumas coisas por aí. Pessoas que, por exemplo, operam a mama, a gente dá por escrito, a gente orienta, e as pessoas, elas, às vezes até porque não tem uma estrutura em casa para alguém ajudar, para ajudar a se deitar, ajudar a se levantar. Às vezes não é uma culpa exatamente, mas infelizmente tem pessoas que, sei lá, se esquecem que você tem que ter um repouso. Olha, a gente é meio psicopata, sabe? Como cirurgião plástico, a gente dá coisas por escrito, a gente chama atenção cada vez que a gente vê o paciente, a gente tenta se preocupar, mas tem pessoas que às vezes desligam aquela chave do cuidado e não seguem. Gente, eu já vi coisas que vocês não acreditam, sabe? Eu já vi gente, por exemplo, que, sei lá, olha, eu já tive uma paciente uma vez, uma semana depois da cirurgia de prótese de mama, foi para uma festa. Aliás, um parênteses aqui, tem um papo hoje em dia de uma tal de prótese de mama de recuperação em 24 horas. Vocês já devem ter visto isso aí. Acho incrível como um cirurgião médico que estuda anatomia, que estuda fisiologia, que tem uma certa experiência, vai dizer que qualquer cicatriz se recupera, ainda mais com prótese de mama, em 24 horas. Isso é marketing. Não acredito nisso, não dá. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê que não há previsão. Não é uma técnica que vai fazer uma recuperação mais rápida. É uma série de coisas e é isso que a gente está discutindo. O papel do cirurgião, mas também o do paciente, que é importantíssimo e que a gente chama sempre atenção. Por favor, se você se machuca, você se cuide. O terceiro grupo de coisas, gente, é a genética. E isso aí realmente não tem jeito. Isso não é culpa do cirurgião, não é culpa do paciente, mas é a famosa genética, né? Os genes que aquela pessoa tem em relação à fisiologia do colágeno. E essa genética é que vai ditar, então, alguns desses tipos que a gente está falando. Às vezes eu vejo, gente, olha, por aí, existem matérias assim, alguém posta uma foto e fala, olha que absurdo, o cirurgião, olha a droga da minha cirurgia. Eu vejo a foto, é um queloide imenso. Eu não vou nem entrar aqui na seara de que talvez o cirurgião não avisou, que não tenha orientado que poderia acontecer. Mas, gente, queloide em si, a genética, não tem nada a ver com o cirurgião. Tem nada a ver. E nem a ver diretamente com o paciente. Aquilo é uma evolução imprevista. Isso não tem jeito. Existem, olha, para vocês terem ideia, eu comecei um doutorado na Católica aqui em Brasília há muitos anos, acabou que até hoje eu não consegui terminar, mas a gente estuda biotecnologia e ciências genômicas. E para vocês terem uma ideia, para o sujeito ter um queloide,
a gente tem que ter na genética de cada um 7 genes. E para que cada gene seja ativado, quer dizer, para produzir muito colágeno, eu preciso em média de 21 proteínas que vão ativar esses genes. Olha que absurdo isso. Preciso de 7 genes no seu genoma e para cada um deles eu preciso de 21 proteínas que vão ligar aquilo para fazer uma superprodução de proteína e virar o gene, aí virar o queloide. Então isso aí é complicado para a gente falar. Muitas vezes tem pacientes que não têm história de queloide, têm cicatrizes desde a infância, não sei o que, em áreas X específicas, e aí você faz uma cirurgia e ali aparece um queloide. Queloide é um negócio tão maluco, e aí eu já estou entrando no primeiro deles, num desses tipos, que às vezes você tem numa área e não tem na outra, tem num lado não tem no outro. Então isso é a genética. Então, dito isso, gente, vamos entrar de novo, vamos retomar a coisa dos tipos de cicatrizes, né? Primeiro, como eu estava falando, era a cicatriz alargada. Cicatriz alargada é aquela assim que você faz o corte, você costura, usa aquele fio lá dentro, um fio bacana fora, bota uma cola. Hoje a gente tem colas que são bem legais, elas ficam sobre a cicatriz durante 2, 3 semanas. Isso ajuda muito a recuperação. Uma água brindando um sábado legal. Perdão. Você faz tudo que tem que fazer dentro da norma e na evolução daquela cicatriz ela alarga um pouquinho, sabe? Tipo uma estria. Isso é uma questão, isso quando ela é bem feita, todos os planos são costurados, todos os fios são usados, etc. E ela alarga. Isso é uma fragilidade de colágeno. Existem doenças genéticas que as pessoas têm de colágenos deficientes, sabe? Existem vários tipos, mas existe também pacientes que eles não têm uma doença em si, mas tem uma deficiência localizada do colágeno. Vocês sabem que colágeno, a gente já fez uma live sobre isso, vejam lá no IGTV, vem do grego, tem a ver com cola, exatamente, é uma proteína que cola, que fecha. Então, às vezes, o colágeno daquela pessoa, naquela área, não é tão bacana para grudar as bordas. E aí alarga e fica aquela parte central fina e tudo. Como que a gente faz com isso? O paciente opera, tem uma cicatriz que alargou, parece uma estria, tá feio, não tá legal. Bom, existem várias abordagens hoje com lasers. Existem lasers e outras tecnologias que vão estimular a produção de colágeno. A gente falou sobre estrias na semana passada. Vem no IGTV do Instagram. Basicamente a gente trata como se fosse uma estria. A gente usa alguns aparelhos que vão penetrar naquela região, vão perfurar e vão estimular o máximo possível naquela zona de trauma a deposição de colágeno. Existem drogas também que a gente injeta que são estimuladores de colágeno, a gente chama de bioestimuladores. Então a gente trabalha mais ou menos dessas duas formas, não é? Com o bioestimulador injetado e lasers sobre aquela cicatriz em si que a gente está lidando. Mas tem situações que não tem jeito. Às vezes ela também é alargada porque houve uma distensão excessiva. Eu me lembro uma vez, eu operei uma paciente de plástica de abdômen. Ela no terceiro dia mais ou menos, entrou um ladrão na casa dela e mandou todo mundo se deitar no chão. Foi uma coisa horrorosa. Então a cicatriz, com a evolução, ela alargou. E aí o que a gente faz num caso extremo? A gente precisa costurar de novo. Aí a gente vai cortar, a gente vai refazer as bordas e aí a gente dá os mesmos pontos. E aí você me pergunta, ué, mas se ela alargou de uma primeira vez, por que não vai alargar? É uma pergunta óbvia e tem sentido. A questão é que quando eu abro uma cicatriz naquela área que já havia uma fibrose, um trauma, eu já tenho ali de plantão uma equipe de células que estão tentando produzir colágeno. Então um trauma sobre o outro, em geral, me faz uma segunda cicatriz melhor que aquela primeira. Bacana, né? Então a cicatriz alargada, que é o primeiro grupo, a gente trabalha como uma estria. Em casos raros, a gente vai cortar e costurar de novo. Segundo tipo de cicatrizes, que a gente vê muito no consultório de cirurgia plástica, são as cicatrizes retráteis. Sabe aquela cicatriz, assim, talvez você ou uma amiga sua que fez uma cesárea, e aí tem aquela cicatriz funda e um papinho sobre a cicatriz? Semana que vem eu vou operar uma moça que tem isso aí. Ela fez uma cesárea, aliás, acho que foram 2 cesáreas, e aí ficou com uma pochetinha, ela chama de pochetinha. Por quê? Porque a cicatriz pregou
lá num plano profundo. É exatamente isso. A cicatriz retrátil é aquela que você vê um fundo. Existe, por exemplo, sabe, pessoas que têm traumas, acidentes, e aí fazem uma cirurgia na barriga, aquela aberta de cima a baixo, para ver se pegou intestino, se pegou alguma coisa, e aí depois fica parecendo um bumbum, do umbigo para baixo, assim, aquela corte retraído, a barriga partida no meio. Isso é uma cicatriz retrátil. Existem cicatrizes retráteis, por exemplo, no rosto. Existem pacientes que têm acidentes de carro e aí corta aqui e aí fica um fundo lá, aqui no queixo, sabe? Eu tinha uma pessoa na minha família, ela tinha um corte aqui e eu era criança, eu ficava olhando, eu pensava, por que ela tem 2 buracos no queixo? Sabe? O normal, e tinha um outro aqui. É uma cicatriz retrátil. Aí tem uma série de coisas, mas vai, assim, da intensidade do trauma e também do trabalho do cirurgião. Quando a gente faz um corte na barriga, por exemplo, uma plástica de abdômen, eu vou cortar a pele, cortar a gordura e vou lá no músculo para costurar, existem truques que a gente faz para cortar a gordura. Acabei de falar que a pele a gente corta perpendicular. Eu preciso ter as 2 bordas da pele paralelas para que o processo seja bacana. Mas a gordura aqui embaixo, a gente que faz a plástica de barriga, alguns obstetras, eu faço um curso lá em Dubai de estética ginecológica e muitos alunos, alunas são ginecologistas, obstetras. E eu comento isso. É uma forma de costurar a cesárea. Então olha lá, na hora de cortar a pele eu corto perpendicular, mas na hora de cortar a gordura, porque o obstetra, por exemplo, vai fazer a cesárea, ele vai entrar pela gordura, abre o músculo, vai lá no útero, abre o útero, tira o neném. Daí costura tudo de volta. Então se você abre a pele perpendicular e a gordura perpendicular, o processo da cicatrização pode fazer com que a adesão da cicatriz da pele tenha uma adesão no processo de cicatriz da gordura. E aí fica todo mundo puxado para baixo. Então essa é uma das causas. Na plástica de abdômen, por exemplo, a gente vai cortar a pele paralela, perpendicular, só que a gordura eu corto, vamos dizer, chanfrado, sabe? Não pode ser assim. Eu tenho que cortar assim e depois assim. Porque daí eu não crio aquela direção única de processos de cicatrização. Entende? Quer dizer, se eu cortar músculo, gordura e pele, todo mundo cicatriza junto. Aí a pele, ela vai invaginar. Isso é uma das causas. Por exemplo, cicatriz retraída de trauma, né? Eu fui cirurgião geral antes da plástica e dei muito plantão em pronto-socorro de cirurgia. Então a gente vê aquele drama, né? A pessoa chega com corte no rosto, sangrando, trauma de crânio, perdendo sangue. Então não é a hora de eu ficar lá, não é, fazendo o meu melhor trabalho. Eu tenho que salvar a vida, eu tenho que estancar o sangramento, tem trauma craniano, muitas vezes tem que operar, tem sangramento pulmonar, é aquela loucura. Então muitas vezes a costura que a gente faz é para parar de sangrar. Eu não posso, vamos dizer, perder tempo querendo fazer uma cicatriz linda e a pessoa morrer porque perdeu todo o sangue que tinha. Não dava. Então a gente não pode nem criticar, muitas vezes, cicatrizes retraídas de situações de trauma, de acidentes. Eu não estou justificando, por exemplo, aquele caso que a paciente chega num trauma, né, um acidente de carro, corta aqui a testa, e aí tudo bem, não é um cirurgião plástico, é um cirurgião geral, que também sabe costurar muito bem. Mas aí não tem nada no crânio, não tem perda de sangue, não tem nenhum trauma, assim, vamos dizer, mais grave, e aí faz qualquer coisa. Aí você fala, não, mas coitado, ele tá lá sozinho, tinha um monte de gente para atender. Eu entendo, lógico, mas o que eu quero dizer, e eu já passei por isso tudo, gente, eu sei o que eu estou falando, mas eu digo assim, não tem tanto paciente no pronto-socorro, né? O paciente está bem, está estável, não está perdendo sangue e tal, e tem um corte lá, vamos demorar um pouquinho, vamos tirar aquela pele que está esmagada, vamos acertar, né, poxa, quem sabe, né, vale a pena, eu acho. Não estou aqui criticando, sei que cada um tem uma realidade, mas enfim, quando é uma cicatriz de trauma, que você precisa ali fazer logo, parar de sangrar, então é uma das causas. Lembra a história da cesárea, da plástica de abdômen? Cortou pele, cortou gordura, foi não sei o que,
não costura no mesmo plano. A gente tem que tentar fazer uma escada, vamos dizer, para evitar a cicatriz retrátil. Então o primeiro grupo é aquela largada tipo estria chata, feia. O segundo grupo é aquela retraída. A retraída tem mais a ver com talvez o jeito que foi costurada, porque foi um trauma. Aí às vezes nem tanto é culpa de uma falta de cuidado e muito menos da genética. O que eu faço com a cicatriz retraída? Existe uma opção que a gente pode fazer quando a retração é pequena, só numa parte pequena, por exemplo, naquelas cesáreas, uma pequena cicatriz de apendicite, né, apendicectomia, enfim, eu posso fazer um negócio que se chama subcisão. Subcisão é feita em consultório. Eu vou entrar, eu faço uma anestesia local naquela área retraída, entro com uma agulha especial abaixo daquela área retraída e eu secciono aquela região, aquela retração. Se você entrar no meu IGTV, tem lá uma live sobre celulite. Eu falei sobre isso. É a mesma coisa para aqueles furos, tipo casca de laranja, no bumbum, na coxa, da celulite. No caso da cicatriz retrátil, é a mesma coisa. Talvez um pouco mais extenso, mas em síntese, é a mesma coisa. Então, na cicatriz retrátil, eu entro com essa agulha e tac, tac. A gente secciona aquela retração. Às vezes a gente escuta o barulho, é tac, tac, tac. E pode funcionar muito bem. Mas quando a retração é mais importante, quer dizer, eu tenho uma mistura, vamos voltar para aquele exemplo da cesárea. Eu tenho aquele corte da cesárea, eu tenho o buchinho, né? Tem pacientes que falam, como é que falam? Pochetinha. Que é aquele gordinho acima da cicatriz, ali não tem jeito. Eu preciso cortar, eu preciso trabalhar aquela gordurinha acima, às vezes eu preciso fazer uma pequena lipo, enfim. Eu preciso cortar e costurar de novo com toda a técnica. E aí, em geral, fica muito legal. O terceiro grupo são as cicatrizes brancas. Cicatriz branca, ela não é exatamente alargada. É uma cicatriz, por exemplo, quer ver o exemplo mais comum? É em torno da areola, na plástica de mama. A gente corta em torno da areola, né, para diminuir a areola, para elevar a areola. E por mais que você costure, que você dá todos os pontinhos, que você bote a cola, que tá tudo ok, ela tá linda. Daí 3, 6 meses, às vezes um ano depois, você vê a cicatriz, tem aquela linha branca em torno da areola. E ali é mais perceptível ainda, porque a areola é mais escura, né? Então fica a areola mais escura, a cicatriz branca e o tom de pele. A cicatriz branca, a gente não sabe exatamente, mas é pelo trauma. As células que produzem a melanina, elas são pelo trauma, pelo corte. Obviamente elas são lesadas, elas são traumatizadas. Então nem sempre elas conseguem repor a melanina, a tinta da pele, naquela área. E aí fica uma deficiência de pigmentação. A gente no passado já tentou tudo, assim, cortar, costurar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual a melhor opção? Maquiagem definitiva. Fátima Zalpa, por exemplo, que é uma pigmentadora maravilhosa, a Patrícia Heitor, aqui em Brasília também, mas a Fátima ela é especializada em areola, ela faz um trabalho excelente. E às vezes aquilo a gente possa pensar, poxa, mas é uma bobagem, o que tem? Mas para aquela paciente não é bobagem, não é? Aquela linha branca, ela chama a atenção dela, né? Nem namorado, marido, ninguém, é para ela. E como a gente está em 2021, com tanta tecnologia, por que não? Vale a pena. A pigmentação definitiva, ela é hoje considerada a melhor opção. Inclusive para pacientes que perderam as areolas, que pode acontecer numa plástica de mama por uma série de razões, mas especialmente naquelas pacientes que tiveram uma perda da mama por um câncer. Hoje em dia a gente considera que a pigmentação é a melhor forma de reconstruir a areola. Sim, é verdade. Lá no serviço do professor Pitangui, no Rio, onde eu estudei, a gente aprendeu a fazer várias coisas. Enxertos da raiz da coxa, enxerto da areola do outro lado, tem várias coisas legais. Mas em termos de coloração dessa areola que foi perdida ou da areola que na plástica que ficou com aquela linha branca, aquela cicatriz branca em torno dela, gente, legal, é a pigmentação definitiva. É a melhor solução. Existem trabalhos assim com alguns lasers que são usados para vitiligo, por exemplo, já foi assim muita coisa estudada, legal. Mas os lasers, eles são mais caros, são mais complicados, nem todo lugar tem.
Então, mais uma vez, a pigmentação definitiva é a rainha para esse tipo de cicatriz. Quarto tipo de cicatrizes que não são legais, gente, é a cicatriz, o contrário da última branca, é a cicatriz escura, é aquela que pigmentou. Eu não estou falando daquela cicatriz vermelha, que fica nos primeiros 2, 3, 4 meses, não. Tem gente que às vezes até um ano depois da cirurgia, do trauma, tem aquela cicatriz vermelha. Estou falando daquela, eu estou falando da cicatriz marrom. O vermelho é normal. Às vezes você faz um laser no rosto e fica 1, 2, 3 meses o vermelho. Aquilo vai acabando aos poucos. Mas a cicatriz marrom, ela é devido à exposição do sol. Mas como? Eu não fui à praia, não me expus. Mas o sol passa pela roupa, né? O sol, a roupa é um fator de proteção 4. Ok? É uma proteção, mas não é uma proteção total. Então, esse é um fator. O segundo fator é o próprio trauma daquela cicatriz. Ali a gente tem sangue que passa para os vasinhos levarem colágeno para aquela área. E onde tem sangue, tem hemácia, que é a célula do sangue, a vermelha. Onde tem hemácia, tem ferro. A hemácia tem ferro. O ferro depositado pelo trauma das hemácias, ele enferruja. Isso acontece, por exemplo, quando a gente coça. Sabe quando você fica vermelho? Tá na praia, botou uma viseira apertada, ficou vermelho, aí foi à praia de novo e outro dia. Quando você volta para casa, aquela área que estava vermelha ficou marrom. Isso chama-se hiperpigmentação pós-inflamatória. Como a cicatriz é uma inflamação, pode haver a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então o que a gente faz para isso? O paciente foi operado, a gente vai ficar de olho, sabe? Eu fico vendo nas revisões subsequentes à cirurgia se está tendo mancha ou não. Se começar a haver a mancha, evidente que a gente pede para usar um protetor solar, principalmente quando é face, áreas mais expostas. Mas se começou a ficar meio marronzinho, o que eu vou fazer? Eu vou usar 2 grupos de produtos tópicos. Existem os despigmentantes, todo mundo já deve ter ouvido falar de hidroquinona, né? Hidroquinona, Melawhite, que mais? White Essence, tem tanto ácido cógico, que é feito do arroz. Então, os despigmentantes, eles vão tirar a melanina, que é a tinta que se depositou. Mas quando eu tenho também uma cicatriz que não está melhorando só com a hidroquinona, eu tenho que pensar que tem deposição de ferro lá. O ferro, como enferruja, eu preciso usar um quelante, que é um produto que vai tirar esse ferro que está deixando a cicatriz marrom também. Aí já são outras coisas, o ácido tilglicólico, por exemplo, é um bando de nome, né? Então, os despigmentantes são a primeira opção. A gente usa depois de 2, 3, 4 meses. Mas eu preciso usar também os esfoliantes. Os esfoliantes, eles vão tirar, pelo o que o nome diz, eles esfoliam a pele. Então, eles vão me ajudar a tirar as células mais superficiais que estão manchadas, pigmentadas. Mas isso é usado em casa, despigmentante com esfoliante. São produtos que a gente manda manipular, ou então existem prontos na farmácia. Mas às vezes só isso não basta. Então, às vezes eu preciso entrar com agressões maiores, que são os peelings químicos. Aí tem algumas opções no mercado, não vou ficar discutindo isso. Mas a gente precisa fazer no consultório, passar um produto que ajuda a esfoliar mais e a clarear mais aquela cicatriz. Mas, gente, tem pessoas que nem assim melhoram. Aí eu preciso lançar a mão de lasers. Existem lasers hoje no mercado que são específicos para melanina, para clarear. Do mesmo jeito que o melasma, né, que são aquelas manchas que as mulheres e homens têm, as cicatrizes também caminham mais ou menos daquele jeito. Então eu preciso lançar a mão de lasers. Então olha como são as coisas. Eu vou tratar a cicatriz marrom, a cicatriz escura, mais ou menos como o melasma. Tem diferenças, principalmente porque uma cicatriz é uma área de trauma, é um trauma recente. Então eu preciso ter cuidado, porque às vezes eu estou tentando clarear e aquela área que já é uma área de sensível, uma área traumatizada, ela vai ficar ainda mais traumatizada. E aí mais vermelho vem, mais mancha também. Mas enfim, são produtos químicos e são lasers. Jamais uma cicatriz escura a gente vai cortar e costurar de novo. Não precisa, não tem sentido. A gente vai trabalhar então com ácidos e com lasers. Aí, pessoal, vem o último grupo. Que eu comecei a falar lá no início, que são os queloides. Geralmente as pessoas chamam de queloide tudo que é ruim, né?
Ah, eu tenho um queloide na minha cesárea. A gente vai ver uma cicatriz alargada. Ah, eu tenho um queloide na minha plástica. Vai ver uma cicatriz retrátil. Ah, eu tenho um queloide. Mas também as pessoas, claro, elas sabem, existe informação hoje de um jeito disponível, mas existem dois tipos de cicatrizes altas. Para o paciente é tudo queloide, uma cicatriz feia, alta e tal. Mas para o médico não. A gente tem a cicatriz hipertrófica e o queloide verdadeiro. Sabe qual a diferença? Tempo de permanência. Uma cicatriz hipertrófica e um queloide vão começar em torno de 2 meses. Eu fiz a minha plástica de mama, por exemplo, eu botei a cola, eu dei os melhores pontos, a paciente fez a melhor recuperação do mundo, estava indo tudo muito bem, fino, lindo, maravilhoso. Segundo mês, na revisão, e por isso a gente sempre faz a revisão no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Porque no segundo, que em geral, essas cicatrizes altas vão começar a aparecer. Vocês lembram que eu falei que para você ter um queloide você precisa de 7 genes e cada gene precisa de 21 proteínas? Pois é um código assim extremamente sofisticado para a pessoa ter. Se é a primeira cicatriz, primeira vez que eu corto aquela pele, eu não consigo dizer se há uma chance ou não. Mesmo que minha mãe tem queloide, meu pai teve queloide, nem sempre a sua genética é tão clara quanto a dos seus pais. Você recebe genes de toda uma ascendência, avô, bisavô, etc. Eu não posso dizer. Outra coisa que a gente vê é assim, a paciente tem realmente um queloide pequeno no braço. Eu não posso dizer que ela vá ter na mama. Eu tenho que dizer que, infelizmente, eu não sei prever. Gente, não tem teste para a gente saber se você vai ter o queloide ou a cicatriz hipertrófica no mercado. Não tem. Não existe um exame de sangue, não tem como. O que tem é uma história clínica e a gente precisa deixar claro. Mesmo que você me diga, eu já fiz uma pálpebra, não tive queloide. Eu já fiz um corte aqui na lateral da minha coxa, não tive queloide. Então eu não vou ter queloide, né? Não sei. Sabe por quê? O tipo de colágeno que vai fazer queloide, ele não está em todas as áreas do corpo. Por exemplo, pálpebra. Aqui a gente pode dizer que não tem queloide. Na lateral da pálpebra poderia aparecer. Outra coisa que pode despertar um queloide pela genética é trauma. Às vezes você teve cicatrizes bem legais, mas naquela específica abriu a cicatriz, houve um acidente, um trauma, uma infecção. Esse trauma extra desperta as tais proteínas e o queloide pode aparecer. Como eu falei lá no início, tem pessoas que têm queloide numa mama e não tem na outra. Às vezes você tem uma cicatriz linear, aqui no início tem queloide, dali não tem, ali tem, não tem. Gente, queloide, eu falo isso no consultório, é um fantasma. É assim um terror para o cirurgião plástico e claro para o paciente, né? Então não tem previsão, não tem como dizer se não vai ter, se vai ter. O que acontece? O paciente que vai ser operado tem que saber, tem que ser alertado para a possibilidade de uma cicatriz que não vá tão bem. A outra coisa, perdão, o queloide aparece em torno do segundo mês. Então lá pelo segundo mês eu tenho que ficar de olho. Por quê? Segundo mês começou a ficar alta a cicatriz. Eu não falei que tem 2 tipos? Cicatriz hipertrófica e queloide. Começam iguais, lá pelo segundo mês. Aí nesse segundo mês, quando eu começo a perceber que a cicatriz está ficando alta, eu preciso comprimir. É a primeira medida. Se eu pudesse ficar com o dedo lá todo dia, eu evitaria que ela crescesse eventualmente. Mas isso não é possível. Então existem placas de silicone, são plaquinhas adesivas à pele, já tem talvez, 3 ou 4 no Brasil. E elas são adesivas de modo que elas ficam coladas lá. A paciente, em geral, usa 24 horas, tira para tomar banho, né? Por quê? Porque a compressão é o primeiro tratamento para essa cicatriz que está ficando alta. Eu não sei se é queloide, se é hipertrófica. Aí você vai me perguntar, mas então, fala logo, qual a diferença? A diferença é que depois de 6 meses, a cicatriz hipertrófica, que seria um queloide mais bonzinho, ela começa a baixar. Outra coisa, a cicatriz hipertrófica, ela não coça. O queloide coça muito. A cicatriz hipertrófica, ela geralmente não passa das bordas do meu corte. O queloide passa. O queloide é como se fosse um tumor benigno, não é um câncer. Por que um tumor? Porque ele cresce,
Às vezes 1, 2, 3 anos depois ainda está crescendo. Ele coça muito, porque é muita deposição de colágeno e outras coisas que entram lá. Ele invade as áreas. Eu já tive pacientes queimados, por exemplo, e, enfim, que tem um corte numa região do peito, aqui do tórax, e esse queloide invadiu tanto que, ao invés de ser ao longo da cicatriz original, era uma salsicha. Isso é queloide. E qual a diferença? A importância é que o queloide é mais grave. O queloide vai durar mais, o queloide tem que ser mais agressiva a abordagem. A cicatriz hipertrófica não. Então, em geral, a gente vê a evolução quando ela é mais boazinha, é cicatriz hipertrófica. Significa que eu não tenho que fazer grandes coisas. No queloide eu preciso ser mais agressivo. De um modo geral, então, voltando um pouquinho, lá pelo 2º mês, a cicatriz começou a crescer. Está ficando meio alta. Aí eu comprimo. Eu fico com a plaquinha lá. Com o passar das semanas, a plaquinha não está ajudando nada. A cicatriz está só aumentando. Eu já vou ter que pensar em algumas coisas. Lasers fracionados, injeção de corticoide e outras drogas e microagulhamento. Basicamente são essas coisas. Muita gente já deve ter ouvido falar de corticoide injetado na cicatriz. O corticoide em si, ele é ótimo. Ele, em geral, abaixa aquela cicatriz. Mas se eu deixar aquela droga extravasar, eu posso atrofiar a pele. Às vezes o queloide abaixa, mas a pele normal em volta fica parecendo uma estria. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso eu tenho opções de outras drogas, que não sejam corticoide. E a gente tem ainda, como eu falei, lasers. Por que fracionado? Os lasers fracionados, que eu falei numa das lives ali sobre rejuvenescimento, ele faz assim, buraquinhos ao longo da cicatriz, e aí eu aproveito esses furinhos e jogo, por exemplo, corticoide. Ah, mas não vai atrofiar a pele? Não, porque eu não injetei na área normal. Eu estou distribuindo ao longo da cicatriz. Além do que, eu posso usar outras drogas que também penetram nesses buraquinhos e vão fazer com que a produção excessiva de colágeno cesse. Por isso, uma outra opção são os microagulhamentos. A gente faz com... Tem uns aparelhos, vocês já viram também aqueles derma rollers, que são uns rolinhos cheios de agulha que fica passando? Aquilo é legal, mas já é meio antigo. Então hoje a gente usa microagulhamento, umas canetas com umas agulhas descartáveis e que vão fazer vários furinhos ao longo daquela cicatriz. Geralmente existem estudos que mostram que só o microagulhamento já ajuda bastante. Mas é uma outra situação que eu posso aproveitar os furinhos para jogar droga por cima. Isso ajuda muito, gente. Só que infelizmente tem situações que o queloide ainda continua a crescer. Muitas vezes a cicatriz hipertrófica para por aí, com esses microinjeçõezinhas, com lasers e tal. O chato do queloide não para. Você faz isso tudo e cresce e vai e tal. Aí existem várias opções no passado. Por exemplo, me lembro quando eu me formei na residência, 30 anos atrás, uma opção, por exemplo, era cortar, injetar corticoide e costurar. Era meio ruim. A outra opção era, por exemplo, cortar o queloide, deixando a pele por cima e também costurar. Volta tudo. Então hoje, gente, para o queloide verdadeiro, o que funciona é assim. O paciente fez a cirurgia, a gente não sabia que ela tinha tendência a ter o queloide, ela operou, a cicatriz estava linda, 2 meses depois começou a ficar alta, 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 alta. Depois de tentar isso tudo, eu vou ter que operar essa paciente, eu vou cortar esse queloide, vou costurar tudo de novo. E no dia seguinte, essa paciente ou esse paciente vai ter que ir para um serviço de radioterapia. Isso tem que ser combinado antes desse retoque da cicatriz. Existe um tratamento que é a bracterapia, que hoje em dia existe uma outra forma de se fazer, que chama-se eletroterapia, além de uma mais antiga que é a beta-terapia. Mas a eletroterapia hoje é considerada como a melhor opção. Por quê? Eu cortei, costurei, e aí o radioterapeuta vai ter que ver o paciente antes. E ele ou ela vão traçar a dose de radiação e o número de sessões.
E de um modo geral, gente, quando eu corto o queloide e costuro e faço essa eletroterapia, a cicatriz fica muito boa. A taxa de volta daquele queloide é muito pequena. Existem casos que eu já tive, eu me lembro, por exemplo, uma paciente, a gente fez uma plástica de abdômen, muitos anos atrás. Ela não tinha histórico de queloide, ninguém na família e tal. Ela fez um queloide imenso na barriga, aquela cicatriz alta de fora a fora. Bom, o que eu fiz? Naquela época a gente cortou, costurei, mandei para radioterapia, ficou lindo. Anos depois, ela veio e se decidiu fazer mama. Só que assim, a insegurança dela, a tensão dela é obviamente o histórico do queloide. E lógico que eu deixei claro que a chance de ter queloide na mama era praticamente 100%. Embora nem isso a gente pode jurar, pode ser até que ela nem tivesse. Mas eu tenho que tratar, tenho que imaginar que vai ter. Então o que nós fizemos? Ela realmente se decidiu por operar. Ela falou, eu não gosto da mama, não dá, eu prefiro. E depois com aquele troço que eu fiz na cicatriz da barriga, eu sei que vai dar tudo certo. E foi assim que aconteceu. Eu fiz a plástica da mama, antes ela foi no radioterapeuta, ele traçou o protocolo, ela operou, costurei, foi lá, fez a rádio. Gente, a cicatriz da mama ficou um fio de cabelo. Então, opções à parte, porque cada serviço médico tem um histórico, tem uma decisão, tem uma conduta, mas essa é a nossa conduta. Se você foi operado ou operada antes e fez um queloide verdadeiro, que é aqui, ou mesmo às vezes cicatriz hipertrófica eu posso fazer isso. Às vezes eu tenho um histórico, por exemplo, o paciente fez uma cesárea e ela fez, pela história dela, a gente vê que é uma cicatriz hipertrófica, que é o queloide bonzinho, mais bonzinho, né? Porque nenhum deles é bonzinho. E aí ela quer uma cirurgia estética. Lógico que eu tenho que falar sobre a possibilidade de uma cicatriz hipertrófica de novo. E aí eu preciso que ela vá lá e faça toda essa ladainha de novo. E aí a evolução é legal. Uma pergunta que às vezes me fazem no consultório é assim, então por que todo mundo não faz essa eletroterapia? Por uma questão óbvia. A eletroterapia vai bloquear o excesso da produção de colágeno. Se você não tem a genética para ter um excesso de produção de colágeno, que seriam essas cicatrizes altas, queloide, etc., e aí eu entro com a eletroterapia, eu vou bloquear a capacidade que você tem de produzir um colágeno normal, e aí ao invés de queloide você vai ter uma cicatriz alargada, tipo uma estria. Por isso eu não posso fazer em todo mundo. Tem que ter essa história de queloide. Ok, pessoal? Agora, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Se você de jeito nenhum você quer ter um queloide, você não opere. Se você fala, a gente às vezes vê em consultório assim, pacientes falam, puxa, mas eu não fui avisado. Pode ser que aconteça mesmo. Às vezes a gente tem colegas que naquela coisa do dia a dia, não sei, acaba que esquece, não avisa. Mas o ideal, aliás, o legal, a gente precisa, legal do ponto de vista de lei, a gente precisa orientar. Então a gente sempre dá papéis, coisas, as pessoas têm que ler, elas têm que saber que existem essas possibilidades e tudo. Eu sempre falo o seguinte, quando você opta por um cirurgião, seja homem, mulher ou em qualquer área, você tem que confiar muito nessa pessoa, sabe por quê? Porque às vezes as coisas dão errado, e aí você precisa se sentir seguro ou segura com aquela pessoa que você escolheu, e você saiba que ela eventualmente tem condição de sanar esse problema. É horrível. Às vezes a gente vê, ninguém é imune a problemas, mas às vezes a gente vê situações que o paciente chega no nosso consultório para ouvir uma opinião, e aí você vê que não está assim uma coisa tão complicada, mas eu acho que a relação médico-paciente foi tão mal conduzida desde o início, que às vezes a cicatriz ela está pior ainda pelo aspecto emocional, porque não foi passado nada, nem a orientação, nem muito aquela percepção de segurança de que possa se resolver o problema lá, né? Então, gente, olha, a dica é essa, você vai ser operado ou operada, especialmente plástica, que a gente fala que o paciente está bem, tem que ficar melhor, então só de ter uma cicatriz já não está 100%, lógico. Se você opta por um cirurgião ou cirurgiã, você tem que saber que nem sempre, por mais que você cuide, por mais que esse profissional cuidou da sua cicatriz, mas existem imprevisões. Uma delas é a genética, né? Agora, como tudo na vida não foi legal, a gente tem que saber conduzir. E é por isso que, não sei, que conhecimento, experiência, as coisas elas participam também. Tem muita gente nova, recém-formada, que tem muito conhecimento também,
uma certa experiência, então não significa que o cara tem cabelo branco, que seja infalível nem nada. Mas é sempre bom a gente ter uma visão assim já de outros casos para a gente balizar aquela situação específica, não é? É isso aí, garotos, garotas. Armando, um aceno. Paola Veina, Manu Lopes, opa, Kátia Lobão, minha querida, como está a Renata? Beijo no neném. Denise Feitosa, Sueli Dias, Pedro Henrique Loyola, Ronaldo Pinheiro, Jair, Isabela. Olha, gente, é tão bacana. Obrigado, Pedro Henrique, tá aqui elogiando. Ronaldo Pinheiro. Mandou uma mensagem maravilhosa, né, Ronaldo? Muito bom. Cleia Walter, Ludmila Laide, Joyce Albuquerque, muita gente bacana. Eu agradeço bastante a companhia de vocês. Eu quero dizer que vocês estão dentro da minha casa em termos profissionais e todo tipo de dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente que a gente responde. É um prazer falar daquilo que a gente tem como meta de vida. E seria um prazer, então, receber essas dúvidas. Fátima Zalpa, dermopigmentação, é isso aí, você é a melhor. Gente, ó, se você tem uma cicatriz branca, principalmente, por exemplo, em relação às areolas, e quer ficar livre dela, procurem a Fátima Zalpa. Ela atende, por acaso, lá na nossa clínica. Só entrar em contato. A Tavinha Lemos está perguntando, ela está falando que tudo que ela machuca vira queloide. Inclusive, ela fez uma reversão de laqueadura e minhas trompas tiveram queloide. Elas devem ter tido, Tavinha, a gente chama de aderência. E aí, eu não sei se você fez o tratamento ou não, mas na trompa é diferente, precisa reoperar e tirar aquela aderência. Agora, na cicatriz da cesárea, cicatrizes na pele, aí o tratamento eventualmente seria esse de cortar, costurar e aí fazer uma pigmentação, uma radioterapia. A Valéria está perguntando, quem teve vitiligo, como fica a cicatriz? Pacientes que têm vitiligo, é muito interessante essa pergunta. Por causa do trauma, existe uma chance de despigmentar, de fazer um vitiligo na área da cirurgia. Mas isso depende do grau desse vitiligo e de quanto tempo ele está estável ou não. Por exemplo, tem pacientes que têm uma lesão nas costas, não evolui, está lá o resto da vida. A chance de aparecer um vitiligo na cicatriz é praticamente zero. Mas sempre antes, se o paciente tem histórico disso, a gente manda para o nosso dermatologista para ele avaliar se tem risco ou não. Se houver aparecimento, aí é o tratamento normal, com aquelas PUVA, que são emissões de ultravioleta para pigmentar, né? Muito bem, gente, olha, é um prazer ter vocês aí, adorei tê-los aqui. Se cuidem, se vocês tiverem dúvida, mandem pra gente, mas aprenda um negócio. Cicatrizes na alma são muito piores que as cicatrizes da pele, muitas vezes. Porque as da pele a gente pode cuidar, às vezes as da alma não tem muito jeito. Se tiver na pele, liga pra mim que a gente cuida, porque é essa a nossa paixão e a nossa meta nesse planeta. Estão falando aqui do Palmeiras. Parabéns, Palmeiras! Que eu nem sou do Palmeiras, mas parabéns, que maravilha, legal. Kátia, um beijo. Obrigado pela sua presença aqui. Bom final de semana, pessoal. Tchau.